Vou fazer aqui um comentário sobre o livro História Invasão Vertical dos Bárbaros, de Santo Tomás de Aquino. Aqui ele começa falando que muitos se admiram que certos autores possam tratar de muitas e variadas matérias, como aconteceu com Aristóteles, Pitágoras, Aristarco de Samos, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott, Soares, Benedito Pereira, Pedro da Fonseca, Baltazar Álvares, Santo Alberto, Ramon Lull e tantos outros. Mas observe-se que tais autores trataram das matérias incluídas na universalidade de seu conhecimento porque eram filósofos. Eram verdadeiros filósofos. Se especializaram em algum assunto, fizeram-no sem perder o fundamento na universalidade, que é a filosofia. As matérias que trataram fizeram-no do ângulo filosófico. Não foram meros observadores a catalogarem fatos, a juntar fichas, a acrescentar dados. Foram homens que pensaram sobre alguns dados para tirarem conclusões seguras. Para o filósofo, aqui vem a parte grifada, para o filósofo não há necessidade de fazer longas experiências para tirar uma conclusão segura. Um simples fato da experiência, se o filósofo for realmente filósofo, lhe permitirá com facilidade classificar antepredicadamente os termos do juízo que formula. Não sei nem o que significa antepredicamentalmente. Desde logo, verá se é um juízo de contingência ou de necessidade, segundo o modo de haver-se do predicado em relação ao sujeito. Ele logo saberá classificar se o atributo é um gênero, é uma espécie, uma diferença específica, é uma propriedade. E aí, ele continua aqui nessa outra página dizendo: e ele não errará, porque ele sabe como proceder com segurança absoluta. Ele sabe como fazer. Ele não precisa amontoar fichas e fichas de conhecimento para chegar a conclusões seguras. A ciência posteriormente só veio a confirmar as grandes conclusões alcançadas pelos filósofos anteriormente citados. Aqui embaixo ele diz que parece estarmos a ver o rosto de dúvida ou o gesto agressivo de muitos que dirão que nossa afirmativa não tem fundamento. Pois os que duvidam que se dediquem, como nós nos dedicamos, a tais estudos, que diminuam suas horas de passeio e de conversas inúteis, que assistam menos à televisão e percam menos tempos em leituras nocivas e inúteis, e se dediquem às obras dos autores que citamos. Nós também, em certa época, sofremos do vírus bárbaro da ignorância petulante. Também riríamos se nos dissessem tais coisas. Por isso perdoamos aos que riem hoje. Mas um dia, o destino nos fez cair nas mãos obras monumentais e um mundo novo se descortinou. Felizmente, isso foi bem cedo em nossa vida, porque tivemos jesuítas alemães a guiar nossos primeiros passos na filosofia, que sabiam da matéria e desde logo nos apontaram as obras que deveriam ser lidas. Não as lemos logo, mas aguardávamos que um dia elas caíssem em nossas mãos, e esse dia chegou. Então compreendemos que era ridícula toda essa atitude de pseudo-filósofos. Da noite para o dia, nos libertamos da tolice de perder tempo em ler baboseiras. Portanto, o que nos cabe dizer é que o filósofo, que realmente o é, está devidamente capacitado para tratar universalmente de diversas matérias. Não o está o especialista, que não tiver a vinculação necessária. Então, agora eu vou fazer um comentário. Mário Ferreira dos Santos aqui, ele diz que o filósofo é superior ao especialista.
que não tiver a vinculação necessária. Então, o filósofo ele pode tratar de certos temas, mesmo numa área de expertise que não seja sua. Isso aqui não significa que se você está com a dor de dente, você tem que ir no filósofo, você tem que ir no dentista. Mas vai haver certas áreas na odontologia que o filósofo, ele com seu método consagrado pelos clássicos, Aristóteles, né, que desenvolveu a lógica formal, por exemplo, com esse método clássico, ele já está apto a entrar em certas áreas para algumas questões sob o ponto de vista universal e filosófico, e ele vai ser superior ao especialista. É simples, somente isso. Aqui ele fala que a ciência, posteriormente, só confirmou as conclusões alcançadas por Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino, ao formular o método filosófico. O próprio Olavo diz que o verdadeiro método filosófico é aquele de Aristóteles, dos gregos, que foi ratificado e aperfeiçoado na escolástica, por Santo Tomás de Aquino, etc. E aqui ele fala que as pessoas vão ter dúvida do que se você afirmar isso, que o filósofo é superior, vão fazer um gesto agressivo. E aqui ele vai mandar você estudar. Vai estudar e saia do Facebookunda, crie vergonha na cara. Porque nós lemos essas obras monumentais, os clássicos da filosofia, que nos ensinaram a verdade, a forma de buscar a verdade com segurança. Isso é que eu acho mais incrível. Ele não errará, ele sabe como fazer, ele sabe como proceder com segurança absoluta. Eu costumo dizer que o filósofo é o Jason Bourne, é como Jason Bourne, não erra. Porque o verdadeiro filósofo, ele está o tempo todo testando as premissas para ver se elas são verdadeiras ou não. Não é que o filósofo não saiba de nada, mas ele sabe de forma mortalmente séria, como um náufrago, e cortando os excessos. E para ele pisar, como diria Ortega y Gasset, para ele pisar num território seguro. Para isso, ele tem que ir aparando as arestas e vai ter segurança do que é realmente seguro. Vai ter segurança do que é sólido, cortando excessos. Seria, de certa forma, o só sei que nada sei, uma das possíveis interpretações para essa frase. Então, o filósofo ele é seguro, ele não erra. Até Cecília Meirelles, no poema Aranhol, ela fala que o filósofo, a aranha, ela não erra. A própria Cecília também percebe isso. Que o filósofo ele não erra, não tonteia, ele tem segurança. Porque essa é a característica fundamental do filósofo de verdade, a precisão, segurança absoluta no que ele está fazendo. Até porque Olavo diz que o verdadeiro filósofo ele sabe de onde ele tirou suas ideias. Ele tem que conhecer o histórico de onde veio aquela ideia. Diferente de muita gente que a gente vê por aí que, por exemplo, na área do direito, cita doutrinadores e não sabe se o doutrinador é esquerdista, não sabe se o doutrinador é conservador. Ele cita porque na faculdade apresentaram para ele aquele livro, ou porque ele assistiu uma palestra, ou porque ele viu uma aula na internet, e aí ele acha que ele sabe aquilo, mas ele não pesquisou a origem daquilo. O filósofo, por definição metodológica, ele tem a obrigação de conhecer o background, a origem, é parte do próprio método filosófico você conhecer a origem da ideia que você tem. Muitas coisas a gente pensa e não sabe de onde veio. Veio da TV, quando a gente assistia filmes de Hollywood, veio das novelas que a gente assistiu na infância, veio da escola, estão difusas em nossa mente. Nelson Rodrigues dizia que no Brasil é-se marxista sem estudar, sem pensar, simplesmente por respirar, porque adquiriu uma forma difusa ao marxismo. E de certa forma é. A maioria dos esquerdistas não sabe exatamente de onde eles tiraram certos conceitos, porque estão impregnados na cultura, desde a escola aos filmes de Hollywood, como demonstrou Ben Shapiro no livro Prime Time.
O gnosticismo também está impregnado na cultura moderna e pós-moderna. Então a gente não sabe de onde veio a nossa tendência marxista, a gente não sabe de onde veio a nossa tendência gnóstica, porque ela está impregnada na cultura de um modo geral. O feminismo, tudo isso, a gente não sabe, né? Tem muitas mulheres conservadoras que são feministas ainda, porque cresceram num meio marxista. E para se livrar disso plenamente, teriam que fazer uma espécie de anamnese para saber a causa de cada uma de suas ideias, entendeu? Faz parte do método filosófico. O professor Olavo sempre fala disso. Então, esse é um texto magnífico, é um livro magnífico, Invasão Vertical dos Bárbaros. Recomendo.